Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um episódio do nosso podcast, o podcast Tópicos do Vestibular. Esse, o nosso episódio 24, falando sobre a adultização de crianças e adolescentes e também o uso excessivo de telas pelos mesmos, né? Com a presença ilustre de duas garotas, duas mulheres fantásticas do Colégio Cônego Francisco Pereira. Aqui na minha frente, a professora Marcela Amanda, supervisora pedagógica, e a Aline Freire, psicóloga. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem. Estamos felicíssimas de estarmos aqui hoje. Agradecer já ao professor Dênio, que eu tive o prazer, né, de ser aluna. Eita. Então, eu tô super feliz. Eu até perguntei se eu podia falar, viu? Isso aqui, se tava podendo, né? Mas é porque nós dois começamos jovens na educação, né, Dênio? Verdade. E aí, hoje nós estamos aqui para ter esse momento que vai ser de grande valia para nós, enquanto educadores. Exato, exatamente. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite. Primeira vez aqui no podcast, espero contribuir com experiência, com conteúdo. E vamos fazer o nosso melhor, né? Show. Deixa eu apresentar aqui a Aline. A Aline é psicóloga escolar, né, do Colégio Cônego. Mas me fala um pouquinho mais sobre a tua trajetória, Aline. Sou formada pela Unifor há 10 anos, né? Desde sempre na área da educação, desde a época dos estágios, atendo em clínica também, pela ótica da abordagem da Gestalt terapia. E venho nessa construção aí, né, da saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, orientando famílias, professores, dando suporte às próprias crianças e adolescentes nos contextos que atravessam a infância, a adolescência, contribuindo com um pouco de conhecimento, acolhimento, empatia. Exato. Muito importante a sua profissão, Aline, a psicologia. Haja vista o que nós temos passado ao longo dos tempos, né? E, sobretudo, mais recentemente com a Covid, né? Sim. Eu acho que a psicologia realmente se mostra muito necessária, sobretudo nesses momentos não apenas pontuais, mas que dão um direcionamento, muitas vezes, triste para a humanidade. Sim. Então, a psicologia, ela entra fortemente nesse contexto, né? Principalmente hoje em dia, que muito se fala em saúde mental, mas o nosso próprio modelo de vida é extremamente adoecedor, né? A forma como ocupamos o tempo, não só o tempo de estudo ou de trabalho, mas como vivenciamos as relações, os lazeres escolhidos, os vínculos como eles vêm se dando atualmente costumam ser adoecedores. E para os adolescentes e para as crianças ainda mais. E esse tema, a convite seu, extremamente pertinente, né? Da adultização da infância. O impacto que isso vem gerando para as próprias crianças e adolescentes, que não têm noção, né, do impacto, como para as próprias famílias e para a sociedade de uma forma geral. É importantíssimo que a gente fale sobre isso, né? Que traga isso à tona. Felca fez um grande serviço agora para toda a sociedade, né, jogando luz nesse tema, mas que não é um tema novo, né? Isso a gente precisa ressaltar. Verdade, verdade. E a professora Marcela Amanda, né, que foi minha aluna no Colégio Provecto. Isso. E hoje é a minha supervisora no Cônego. E aí, Marcela, como foi tua trajetória no magistério? Eu fico brincando que todos os professores tiveram culpa nisso, né? Uma culpa boa, porque na verdade eu amo a educação. Realmente eu escolhi a educação pelos professores que eu tive. Eu digo isso assim de forma muito tranquila e muito feliz. Às vezes a gente, quando lida com a profissão de professor, escuta muito as pessoas dizerem, como assim, né? Aquela história de, coitadinho, né? A gente sabe que existe uma visão do professor de uma forma que eu nunca acreditei. Pelo contrário, eu sempre me inspirei nos meus professores, sempre admirei. Quando eu olhava, eu dizia assim, um dia eu quero ser isso, né? Massa. De uma forma positiva. Então, me formei na UFC, fiz letras na UFC. Contraditando a diretora da escola que eu trabalhava, que ela queria que eu fizesse pedagogia, mas de fato eu sempre gostei muito dessa parte de escrita, de leitura, então realmente eu me identifiquei muito. Passei 10 anos em sala de aula,
Comecei bem no início da faculdade, já estagiando ali, laboratório de redação. Fui para a área ali de linguagens mesmo, que tem a divisão da literatura, da linguagens. E aí, há 2 anos, eu estou na gestão, né? Depois de ter passado algumas experiências muito boas em sala de aula. Tenho um amor enorme pela sala de aula. Vivi os melhores momentos da minha vida em sala de aula. E agora na gestão, com outro formato, responsabilidades maiores, demandas que a gente, quando está em sala de aula, não tem a noção real de como são. Isso. Mas hoje também, em mais um passo, extremamente feliz, aprendendo muito, muito mesmo. Assim, é outra faculdade quase. A gestão. A gestão é outra faculdade. E eu, no dia a dia, divido muito as minhas experiências com a Aline. Eu sou fã da Aline, sou fã da psicologia. Inclusive, tenho vontade de fazer, já é uma ideia de uma 2ª graduação. Eu também. Olha aí. Porque realmente a gente começa a se apaixonar nessa compreensão do ser humano, o que é. E a gente lida muito, a gente se emociona, a gente às vezes se irrita, a gente quer resolver muitos problemas, porque é um misto na educação, a gente envolve muito sentimento, não tem como estar na educação sem amor. E aí, quando a gente lida com ali as facetas do ser humano, as dificuldades, a gente acaba querendo tomar um problema, levando pra gente. Então, é mais ou menos isso. Né? Um caminho aí de boas escolhas, na minha visão. Eu realmente não me arrependo em nem um minuto. E sou muito feliz no que faço. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que a Marcela, como supervisora, já é maravilhosa, mas eu vejo muito do perfil dela como profissional de psicologia. O acolhimento, a empatia e a profundidade com a qual ela lida com os temas sem perder a sensibilidade. São características que vão contribuir para que ela seja uma profissional excelente. Eu não tenho nem dúvidas disso. E o Dani também tem isso, viu? O Dani Quer sempre foi esse professor Dani. Observador, também que sabia mais do que apenas passar o conteúdo. Olha aqui, ó, surgindo aqui a vontade da psicologia. Foi, não é? Compreender um pouco mais. Arrumar o tempo, né? Para poder fazer essa faculdade. Vai dar certo. Então, gente, nós trouxemos aqui para o nosso 24º episódio 2 coisas que estão entrelaçadas, né? Que é o lance da adultização, que esse efeito Felca, ele fura essa bolha, né? A bolha da ignorância mesmo. As pessoas ignoravam esse tipo de coisa ou fechavam os olhos de propósito para esse tipo de coisa. E nesse mês de agosto, esse influenciador, o Felca, né? Que teve milhões de visualizações, expôs a adultização de crianças e adolescentes e o uso das suas imagens para monetização nas redes sociais. Então, eu começo perguntando o seguinte: como é que essa superexposição, como é que vocês pensam que essa superexposição de crianças e adolescentes, ela é danosa para a nossa sociedade? E aí, Aline? Olha, quando a gente fala na adultização da infância, é importante, como eu já falei, ressaltar que não é um tema novo. Quando paramos para fazer um recorte histórico brevemente, lá na Revolução Industrial, as crianças já eram tomadas como mini-adultos, né? Já trabalhavam em escalas longas, de 12 a 16 horas diárias. Eita. E contribuíram muito para a produção da época, mas a custos altos, né? Porque para além dos traumas ocasionados, a retirada de um momento que é de desenvolvimento, acidentes que aconteciam com frequência, né? Então, as crianças eram vistas como mini-adultos dotados de potencialidades e de responsabilidades ali. Para você ter uma noção, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só foi surgir aqui em 1990. Então, até então, era muito comum que as crianças estivessem muito mais expostas do que hoje em dia estão a diversos temas que não são próprios da infância. E quando a gente pensa assim, mas hoje nas redes sociais, as crianças não... Falando sobre o trabalho, né? As crianças não estão trabalhando. Estão. Ao meu ponto de vista, estão trabalhando para o algoritmo. E é uma forma de trabalho que elas não enxergam como trabalho. Elas passam a gostar daquilo. O que é pior. O que é pior,
porque muitas vezes não querem se desvincular. Tem a ideia de... Tem uma geração aí de receber like e de curtidas que é convertida em afeto e em visibilidade. A criança, o adolescente acaba internalizando isso também e acaba acreditando que aquilo ali é o melhor que ele pode fazer daquele espaço próprio de vida dele, da infância e da adolescência. E muitas vezes não só com a permissão, mas com o direcionamento da própria família, que deveria estar protegendo, e por valores distorcidos ou pelo dinheiro que isso gera também, direcionam os filhos para isso. E os impactos para a sociedade são diversos, porque gera um adoecimento. A gente sabe que a adultização da criança não se trata só da criança estar exposta a conteúdos visuais que não são próprios da sua infância, né? Se trata de adquirir responsabilidades, de ter experiências que estão muito além das suas possibilidades emocionais e muitas vezes cognitivas também, né? E estão imersas em situações das quais elas não podem dar conta. E o preço chega. Chega de diversas formas. Chega no tempo que se perde, né? No tempo da própria infância, que é um tempo tão rico de criatividade, de laços, de experiências, de descoberta, como chega em forma de adoecimento, de ansiedade, de depressão, de perda de identidade, né? No momento em que a criança ela está super exposta à adultização, ela passa a se enxergar como diferente dos demais, no sentido de, eu já domino esse tema, eu tive contato, eu tive experiência com isso aqui. Só que ela não é um adulto. Ela é uma criança e ela passa a não se identificar mais como uma criança. Ela transita em dois universos sem conseguir se sentir pertencente de fato a nenhum dos dois. E aí temos um problema. Temos um problema para essa criança, temos um problema para essa família e temos um problema para essa sociedade. Né? E que alimenta uma cultura extremamente pedofílica, que é o mais grave. Quando se trata da exposição de imagens, de vídeo dessas crianças, né? Como era o caso do que estava acontecendo. Inclusive teve até um influenciador que foi preso, né? O Ítalo Santos, e isso realmente dá margem para o surgimento dos os chamados predadores sexuais nessa onda aí de pedofilia, infelizmente, né? Aí, diante dessa situação do Felca que estoura essa bolha, o Brasil todo começa a comentar. E um projeto de lei, que é o projeto de lei 2628/22, do senador Alessandro Vieira, portanto, iniciou lá em 2022, né? Ele está sendo falado muito atualmente porque realmente já passou pelo Senado, está na Câmara, o Hugo Mota querendo pautar a urgência sem precisar passar pelas comissões. Mas existem mais de 50 projetos no Congresso Nacional que tratam desse tema, que seria a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, né? Como é que a gente precisa encarar isso, Marcela? Essa adultização, digamos assim, de forma coletiva, né? Não apenas o lance da política pública, mas também as big techs, as empresas de tecnologia e também a sociedade civil como um todo. Como é que a gente deve encarar esse tema? Como uma questão de saúde pública. Esse é o primeiro ponto, né? Não há o que se discutir em relação a lados partidários, não é isso. Eu acho que o grande ponto é a gente entender que essa demanda ela é social, ela é minha, ela é sua, ela é da Aline, ela é de todos. Não tem bandeira que tem que defender ou não. Não há escolha. Né? E o que a gente percebe é uma normalização. Como a Aline bem disse, a gente sabe que essa adultização ela não é de agora. Ela já existe há muito tempo, em formas diferentes, claro. A gente vê aquela ideia do trabalho infantil ali sendo colocado. Quantos textos a gente já nos escreveu na escola falando de trabalho infantil? E aí hoje a gente tem uma normalização nas redes sociais de crianças sendo expostas. E as pessoas querem questionar se isso é certo ou não. Não tem o que questionar, tá errado. Né? Esse influenciador que foi preso e colocado aí em grande exposição, ele tinha mais de 20 milhões de seguidores. Então, é um número muito assustador de pessoas que, de alguma forma, gostam de ver aquilo. Então, isso faz com que a gente reflita um pouquinho, enquanto educadores, enquanto
mãe, pai, como a gente está educando, como a gente é educado dentro das redes sociais. Porque quando estourou a bolha, é algo que está na nossa visão. Não era um perfil que era oculto, não era algo no Telegram, como a gente sabe que acontece. Não, era algo completamente exposto. Se a gente for olhar, possivelmente, talvez até colegas que a gente conheça, né? De alguma forma, seguiam o perfil. Então, eu não estou aqui para dizer que, de alguma forma, todo mundo estava ali apoiando. Eu digo mais sobre as pessoas terem perdido a noção do que não faz sentido, né? E aí a gente vê, eu até conversando com a Aline, antes da gente estar aqui, o quanto que alguns famosos que passaram por isso deram certo, né? E aí a gente tem aqueles exemplos que às vezes as pessoas usam muito rasos, né? Ah, mas você vê aí a Maísa, que foi do Silvio Santos. SBT. O SBT. E aí também o Sandy Júnior, né? Que eu, inclusive, fui muito fã e tudo mais. E assim, a gente não tá aqui pra julgar o período, porque são contextos completamente diferentes. Mas basta a gente olhar que custo isso aconteceu dentro de cada um deles, da parte psicológica. A gente vê a Sandy nunca expôs o filho. Nunca expôs o filho. O Júnior também nunca expôs, nunca tem foto do rosto dos filhos. Eles sempre tentaram proteger a imagem dos filhos. A gente não tá falando aqui que eles não são boas pessoas, mas a gente tá tratando de algo que ninguém talvez percebeu, que só achou aquilo legal. E aí, trazendo para esse recorte atual, os pais que estão hoje colocando os filhos de uma forma que muitas vezes a própria criança não tem a noção nenhuma. E como vai ter? Se o próprio pai, que devia cuidar, está sendo completamente negligente, porque a palavra é essa, a partir do momento que eu estou monetizando o que eu gravo do meu filho, uma criança às vezes de 4 anos, de 5 anos, né? Então, olha como isso ficou algo realmente normalizado. Aí vem um vídeo desse trazer o óbvio e as pessoas se chocaram. Não é um choque, né? Exato. É o parar para olhar. A gente hoje vive tão acelerado, em algo tão adoecedor, tão normalizado de que tudo é assim, ou de que as pessoas, a internet é assim. Não, não é para ser assim. A gente tem hoje informação também suficiente para entender. Então, na verdade, estava todo mundo vendo o tempo todo. Sim, é como se as pessoas estivessem adormecidas, né? Mas a gente tem que questionar aquilo que está dado como correto. Quando a gente pensa em adultos que são da mídia, de alguma forma, cantores, apresentadores, e que começaram suas carreiras ainda na infância, há quem diga que o sucesso tem seu preço. E aí surgem 2 questionamentos. O que é sucesso e que preço é esse? Né? Porque se o preço for uma infância privada da liberdade de brincar, uma infância super exposta, uma infância onde você vê uma cantora atualmente, hoje em dia, que começou ainda na infância, dizer, eu não saio na rua sem maquiagem, em nenhum momento, eu não fico nem em casa sem maquiagem porque eu não me sinto bonita. Sim. Que tipo de pressão essa pessoa pode ter sofrido a infância toda, a adolescência, para se sentir aceita nessa hiperexposição, sabe? E você falou aí dos seguidores desse influencer, né? Que influencer, eu já não gosto nem desse nome, porque influencer de quê? O que é que você está influenciando? Desse mal influencer, né? Na quantidade de seguidores dele, com certeza tinham ali também crianças e adolescentes que estavam vendo os outros como um espelho, como algo que eles gostariam de se espelhar, na verdade, como algo que eles querem ser. Então, quem são os ídolos que nós, enquanto sociedade, estamos produzindo para as crianças e para os adolescentes? Né? Quem são os ídolos que a gente está permitindo que seja produzido? É importante a gente não deixar de observar o tanto que essa infância não vivida é prejudicial. Naturalmente, quem teve uma vida um pouco mais complexa, eu até digo um pouco disso quando eu ia abordar esse tema em sala de aula, nas propostas de redação, de alguma forma eu me vi em algum momento tendo que pular uma etapa da minha infância. Mas claro que, graças a Deus, né, não foi nada extremamente danoso, nocivo. Mas ainda assim eu sei, e mesmo sabendo que não foi algo por nenhuma negligência ou por algo que queria, né, ganhar alguma coisa, na verdade foi mais uma condição de vida, eu sinto isso, né? Então imagina quando você se vê, porque o pertencimento da gente é o quê? A nossa família.
Quem é que deve ser o meu espelho de segurança, de certeza, de verdade? A minha família, o meu pai e a minha mãe. Quando a minha mãe começa a me gravar, começa a pedir que eu me exponha de alguma forma, como eu vou crescer com o meu senso de que aquilo é errado? Não faz sentido. Daqui que a criança entenda que aquilo tá errado, né? Ela vai primeiro se culpar, porque é uma grande característica. As crianças que vivem nessa exposição exagerada, elas acham que precisa estar sempre agradando a mãe, ou agradando o pai, ou agradando a quem quer que ela precise ali prestar um serviço, né? Infelizmente, a gente até usa esse termo, porque o que é que se paga? Um serviço, né? E aí, se o serviço é eu fazer graça, eu mostrar o meu filho rindo, chorando em cenas que são ridicularizadas, e muitas vezes isso acontece, como eu vou ter esse senso quando eu crescer? Quais são as relações que eu vou construir? De amizade, relações afetivas. Isso vai desencadear um processo péssimo de autoestima dentro desse indivíduo, seja ela mulher. Às vezes, a gente sabe que as mulheres são muito mais usadas como objeto de sexualização. Não só, mas são muito mais. E os meninos também. Então, a gente percebe crianças inseguras, crianças que não sabem dizer não. Como é que eu vou saber dizer não se a minha mãe... Eu era obrigada a fazer o tempo todo o que ela pedia, né? Então, a gente fala assim... Quanto vai valer isso? Quanto vai valer essa não infância na vida a longo prazo? É muito complicado. Pular etapas, né? Pular etapas. Sem que a criança ou adolescente tenha ali um suporte emocional e muitas vezes até cognitivo, até do próprio amadurecimento cerebral mesmo, para lidar com as demandas que aparecem dali, né? Dessa adultização. Porque se a criança está transitando em dois universos, o do adulto e o das crianças, e ela não se sente pertencente a nenhum dos dois, com o da infância, o que pode vir daí, com as vivências que ela vai desencadeando? Isso aqui, essa vivência na escola é bobinha, isso aqui é bobo, brincar nesse parquinho é bobo, assistir essa aula é uma aula boba, né? Ela vai querer vivenciar mais do outro universo que ela já está experienciando e que ela é mais reforçada, mais validada, mais demandada. As outras vivências, ela vai tender ao quê? Não, isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui é uma bobeira, isso não é o que eu vivo. E vai ficar uma lacuna. E fica uma lacuna, cognitiva, uma grande lacuna. E psicológica. Sim. Porque se eu não estou ali entendendo a importância daquela fase, é o que a gente vive às vezes enquanto escola, os pais querem avançar a fase dos filhos, pensando em algum possível ganho financeiro, desconto financeiro, que a gente fica sempre olhando e pensando... Vai valer a pena, né? Quanto custa esse desconto aí ou essa economia que você vai ter? Porque não é só a gente estar ali pensando na parte... eu já acho que o meu filho está apto. Existe algo que foi feito para ser obedecido, né? Feito que eu digo assim, existem as fases e isso não é só o que a gente acha. A gente observa os estudos que apontam ali até os 8 anos, a construção de caráter da criança, os valores, o que ela entende como certo e errado, né? Então, ali a fase da pré-adolescência, adolescência, todas as fases elas são extremamente necessárias para que a criança desenvolva de forma saudável. A partir do momento que eu, como pai, acho... pela minha ótica, que muitas vezes não está embasada dentro da realidade mesmo ali. Quando eu digo realidade, é porque a gente sabe que às vezes os alunos na escola se comportam de um jeito em casa e outro na escola. Então, baseado apenas no que eu estou vendo, decido o que é o melhor, sem respeitar a infância do meu filho, eu vou estar trazendo prejuízo na vida adulta para ele, que ele possivelmente não vai conseguir reparar. E essa adultização, ela chega de diversas formas, né? Ela chega, no caso dessas crianças, elas estavam sendo gravadas, né, num reality, mas ela chega de várias formas. Ela chega através de jogos, nos bate-papos dos jogos online. Não é só rede social. Não. Tem jogo online, tem uma série de coisas, né? Tem jogo. O jogo online, inclusive, é uma grande captação dessa rede pedofílica, né? De captação mesmo para crianças e adolescentes. É muito comum, inclusive, que os pedófilos se passem por crianças também para conquistar a confiança e dali saber detalhes da vida das crianças e dos adolescentes. E a partir dessa conquista de confiança
e pedindo fotos e vídeos, e depois acontecem chantagens, extorsões, né? E a criança, o adolescente fica muitas vezes com medo de contar para os pais o que está acontecendo. Num beco sem saída. Num beco sem saída, porque não tem esse vínculo estabelecido, porque acredita que ao contar vai ser penalizada, vai ser culpada. E aí a criança se encontra totalmente desprotegida. E a família, enquanto isso, está na sala pensando que está tudo bem, porque meu filho está só jogando no quarto e eu já orientei que ele não conversasse com estranhos e eu confio no meu filho. E a frase mais perigosa que eu considero quando eu escuto das famílias é assim: o meu filho não faria. Porque é uma frase... É uma frase inocente, sabe? Porque a própria criança é inocente também. Às vezes ela se mete numa situação por não ter noção das consequências que aquilo vai acarretar, mesmo que a família já tenha orientado. Então, eu fico pensando assim, é porque a família não orienta. A família orienta, mas só a orientação basta? Não basta. Precisa da supervisão. Precisa da supervisão e precisa que realmente algumas coisas tenham um controle maior. Só o controle não basta, mas só a orientação também não basta. Porque as famílias orientam, mas a criança, por curiosidade, porque os amigos fazem, e por diversas razões, elas vão por outro caminho e acabam sendo envolvidas, né? Sendo envolvidas em situações que ferem todo o estatuto da criança e adolescente ali, num jogo. Isso num bate-papo de jogo online, né? É por isso que a gente não deve tratar esse assunto. As pessoas falam muito na questão da polarização política. Essa bandeira, ela precisa ser abraçada por todos. Por todos. Não é uma bandeira política. Não, proteger é uma bandeira a que respeita a infância. A infância. A gente está falando do ECA que tem aí quanto tempo? Desde 1990. 35 a gente anos. Tentando né? calcular, né? 35 anos. Ficou parecendo um memezinho da Nazaré. Mas assim, mas o que a gente percebe essa PL que tá aí, na verdade, nada mais é do que um ECA melhorado, atualizado. Então, não tem nada extraordinário. Nós não estamos falando de algo que surgiu agora. Nós estamos falando nós, na verdade, estamos relembrando o que já devia acontecer. Se o nosso ECA fosse realmente posto em prática e as penalidades acontecessem, nós não precisaríamos de vários pontos. A rede social precisaria ser regulamentada a isso. E a gente hoje está lutando pelo contrário. Na verdade, a gente está querendo pedir assim, por favor, Instagram, né? Por favor, Meta, por favor, coloque aqui. Não, era o contrário. Só devia ter permissão para entrar se estivesse de acordo. Porque quando a gente vai observar o conteúdo, na verdade, o algoritmo ele é alimentado e isso vai gerando mais informações. E aí a gente acha assim, eu não estou produzindo um conteúdo com nenhuma intenção, mas o algoritmo está colocando 75% do conteúdo utilizado pela pedofilia em grupos de Telegram são conteúdos produzidos por uma família que não teve a menor intenção de expor o filho de uma forma sexualizada. Mas a gente que tem uma mente sã não está vendo. Mas o pedófilo, ele vai realmente alcançar e vai colocar aquilo e vai sexualizar, né, uma imagem que não teria nada. Então, vale a pena a gente passar por essa exposição? Será que vale a pena a gente contar com a sorte desse algoritmo não chegar lá? Será que não é melhor a gente repensar e reeducar nós adultos? Eu acho que primeiro isso é muito importante para o problema que a gente está pensando em curto prazo, né? Porque a longo prazo a gente sabe que sempre é a educação, que sempre é a instrução. Mas nós adultos, por que nós já não começamos a evitar esse tipo de postagem, né? Esse ponto que a Marcela está trazendo, esse questionamento fundamental para esse debate dos cuidados, né, no mundo das telas, os cuidados em relação à adultização, ele parte de um ponto principal. Nós que estamos aqui hoje, nós não tivemos uma educação tecnológica. Não tivemos. Sobretudo eu, né? Que sou da geração X. Não tivemos uma educação tecnológica. O Isaac também é da geração X. Tivemos o acesso ali, primeiro ao Orkut, né? Sim. Depois ao Facebook, as comunidades, e depois ao Instagram.
E não tivemos realmente uma educação sobre como se comportar. Aliás, nós somos da época em que os nossos pais achavam bonitinho que nós soubéssemos usar o celular. Olha como é inteligente. Ele sabe, né? Nós acompanhamos todo esse processo. E essas crianças dessa geração, os adolescentes, eles já nasceram nessa época. Eles não tiveram nem a infância poupada do uso de telas, e não tiveram mesmo. Tem um livro que eu li, muito interessante, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmoulins. Ele é um neurocientista francês, ele estuda o impacto das telas há muitos anos. E ele fala que dos grandes nomes, aí, os donos das tecnologias, né, eles proíbem totalmente que os filhos dele utilizem. Né? Utilizem as telas. São crianças e adolescentes impedidos. E se você for ver as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, do uso recomendado de telas, da quantidade de horas por dia para cada criança ali na sua faixa etária, você vai ver que é um tempo curtíssimo. E que, assim, eu particularmente, eu não conheço quem siga a recomendação tal qual como ela se dá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque os riscos à hiperexposição de telas são enormes. E quando a gente fala isso, algumas pessoas dizem assim, mas o seu discurso é fora da realidade. Porque como é que você vai criar uma criança hoje longe das telas? Bom, como? Eu não sei. Eu estou transmitindo as informações trazidas pela ciência. Como você vai fazer com isso na sua casa, eu não sei. Estou te mostrando o que pode trazer prejuízos, problemas de visão, problemas cognitivos, evasão escolar. Problemas posturais. Problemas posturais, problemas na socialização, dependendo da idade da criança, atraso na fala. Distúrbio no sono. São tantas coisas, sabe? São tantas coisas que você tem que pelo menos parar para refletir quando você tem filhos, que tipo de infância você quer dar para o seu filho. Né? Mas eu preciso dar em algum momento. Ok, eu entendo. Até pela sobrecarga materna, a qual muitas e muitas mulheres estão expostas, né? Inclusive eu também. Muitas também vezes sou mãe. Bem mais que a paterna. Infinitamente mais, né? Infinitamente, não dá nem para comparar. Na maioria dos casos, não dá nem para comparar. Em algum momento, o celular ali é dado porque a mãe está ocupada fazendo uma outra coisa que seja em benefício da criança ou da família, né? E aí a gente não está partindo aqui do ponto de culpabilização, mas num ponto de reflexão. O celular, ele é uma alternativa, mas ele é a alternativa mais fácil. Existem outras e a gente não pode viver como se não existissem outras. Mas a criança, quando eu nego o celular, ela vai reclamar. Ela vai reclamar, ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai barganhar, né? Em última instância, ela vai dizer, você é uma mamãe ruim, eu quero outra mamãe, né? E aí o adulto, ele tem que aprender a sustentar aquele momento também, porque se ele for ceder a tudo que a criança pede, ele vai estar vai estar educando um ser humano péssimo. Péssimo para si mesmo, péssimo para a sociedade. Então, o que eu trago aqui não é uma proposta de retirar completamente as telas. Isso seria, da minha parte, por exemplo, uma hipocrisia, porque eu, em alguns momentos, eu permito que os meus filhos utilizem também. Mas você tem que estar ciente todos os dias. Você, quando coloca um celular na mão de uma criança, você está colocando o mundo todo na mão do seu filho. O mundo todo. O seu filho tem condição de lidar com o mundo todo, com tudo que existe? Não tem. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Jonathan Haidt, que ele escreveu o livro A Geração Ansiosa. E é um livro, assim, que... Fantástico. Né? Quem já teve a oportunidade de ler. E foi muito impactante essa palestra para mim como mãe, principalmente... porque ele trouxe vários dados, assim, bem assustadores. O primeiro é que o uso de telas excessivo já está trazendo uma nova demanda, que é o vício em pornografia das meninas, tá? Que é um ponto interessante, porque, assim, a gente já entende esse direcionamento para os meninos. Isso não é uma novidade, mas... para as meninas, na quantidade que está sendo observado, é algo realmente que chama a atenção. Né? Assustador.
Além do mais, elas estão se cobrando muito mais, porque existe uma visão de como é que essa mulher precisa ser dentro da pornografia. E aí você pode pensar assim, mas isso aí eu coloco pro meu filho, eu deixo meu filho ver, ele tá ali do meu lado, eu tô acompanhando. Dentro dos jogos, existem links que muitas vezes o som é de um jogo e o vídeo expõe uma outra coisa, né? Então, Olha assim, aí. a gente, na verdade, quando dá o celular, é como se eles deram um exemplo muito interessante na palestra que eu fiquei muito reflexiva. Diz assim, você deixaria o seu filho num parque sozinho durante horas e você iria trabalhar e deixaria ele lá? Isso é o celular. Todo mundo dizendo não, né? Quem deixaria o filho e tal, tudo. Você deixa muito pior, porque no parque você tá vendo ali, tem uma quantidade de pessoas, tem a localização. O celular é muito pior. E aí ele fala o que já está acontecendo em outros países, traz dados, assim, muito interessantes de quanto que isso a longo prazo vai trazer problemas para as relações, porque hoje também já existem pessoas que preferem se relacionar com inteligência artificial. Meu Deus. Isso, não estou falando... Já existem, sim, casos de pessoas que já preferem. Por quê? Porque eu não sou frustrada. E estou sendo o tempo todo... Tudo é concordando comigo, tudo é me aceitando. Eu sou bonita, eu sou bonito, eu sou validado o tempo todo. Então, olha como isso vai trazer problemas para a vida dessa pessoa, desse adolescente, né? Dessa criança, muitas vezes. Ele vai ter um mundo completamente fora da realidade. E aí a gente já percebe essas crianças depressivas, se automutilando. E aí a gente vem com muitas demandas que a escola hoje já recebe muito. Que os pais trazem muito pra gente assim, olha o que é que vocês estão fazendo. A gente já faz muita coisa. Mas isso tem muita relação com a família. Quem deu o celular pro filho? Sim. É aí que eu queria perguntar a vocês, né? Qual o papel da família, né? Já foi exposto aqui alguma coisa sobre... Mas, assim, foi falado, a Aline falou que, além da questão da orientação, tem a questão do acompanhamento. Marcela, eu entendo que a família se preocupa, de fato. Sim. Mas eu também entendo, como educador e como pai, que eu tenho uma filhinha de 6 anos, que muitas vezes a família joga a responsabilidade para a escola. Quase sempre. Bastante. A família diz assim, eu tô pagando, né? Tem aquele negócio, tô pagando. Sim. A família dá o celular para a criança e para o adolescente, e quando a criança ou o adolescente utiliza o celular na escola, eles são os primeiros a reclamarem. Ainda bem que agora tem essa lei, existe né? A lei, a lei federal. Existe a lei que traz a proibição, que para nós foi um alento, né? Grande ganho enquanto escola mesmo. Ao mesmo tempo, eu reconheço que a nossa educação, principalmente aqui do Ceará, né? Nós temos uma educação extremamente tradicional. E quando a gente vai analisar o perfil do aluno de hoje, ele é completamente diferente. Ele tem maior dificuldade de concentração. Ele pede muitas vezes para ir ao banheiro e a gente sabe que não é ir ao banheiro. Ele está precisando ali tomar um ar. E eu sou muito tranquila para entender esse contexto. Mas isso tem tudo a ver com a rede social, tudo a ver com o uso de telas. Eu estou o tempo todo passando, nada que me agrada eu quero ver, eu estou só colocando. Por que eu vou ver uma aula que não me interessa? Eu quero passar a aula também. Como é que né? essa aula vai se tornar interessante? Por mais que ele esteja sentado assistindo a aula, que muitas vezes a gente acaba obrigando porque precisa. E aí a gente precisa também entender quando precisa ser obrigado, porque se eu deixar sempre na vontade dele, nunca vai ter. E aí, naturalmente, esse aluno... Ele quer sair o tempo todo, ele inventa dor de cabeça, dor de tudo, porque ele simplesmente não consegue se concentrar. E aí você tá me perguntando qual é o papel da família? O principal. A família é quem deve conduzir de forma principal o uso de telas. A escola, ela é uma parceira da família. Como eu, enquanto escola, vou ter a autonomia para liberar ou não telas? Lá na escola, a gente não permite tela, de forma alguma. Exato. Nós não temos TV na sala de aula, nós não temos nada que induza as telas. Mas são os próprios pais que dão as telas. E quando os filhos usam de uma forma que eles não concordam, ou que eles observam, eles querem que a gente entre ali como responsável por isso. Sim. Mas nós, enquanto escola, não podemos responsabilizar. Sempre a gente faz essa pergunta. Quem deu o celular para a criança? Quem deu o celular para o adolescente? Né? A própria família. O próprio adulto não sustenta o peso de frustrar o filho, seja ele criança ou adolescente. Hoje em dia, a gente se depara muito com isso. Talvez por uma culpa, pelo tempo que passa trabalhando. Poxa, eu já não tenho tempo
bom com meu filho. Aline, o tempo que eu passo, eu vou brigar, uma discutir, coisa que eu né? percebo muito e que é algo que a gente observa muito da dificuldade do limite, porque as coisas se entrelaçam em algum momento. Se eu tenho dificuldade de impor limites, como eu vou conseguir fazer com que o meu filho não use telas, porque eu tenho dificuldade de dar não para o meu filho. Os pais de hoje, eles não suportam não serem amados pelos filhos. Então, existe uma culpa muito grande que antes não tinha. Eu lembro da minha avó. Sim. Minha avó não tinha culpa nenhuma em dar um grito em mim. Tô brincando, vó, te ama. Mas ela fez aqui, vai dizer, né? Vai dizer que... Mas assim, minha avó não tinha medo de dizer o que era errado. Sim. Marcela, isso não pode. Se acontecer isso, vai dar ruim pra você, né? E o que é que a gente percebe? Chega lá e diz assim, Marcela, Aline, por favor, você pode proibir ele de fazer isso? Os pais não conseguem proibir os filhos de algo que, na verdade, vai fazer bem pros filhos. Eles têm a noção, mas eles não querem fazer essa frustração. Eles não querem frustrar os filhos. Esse embate com o filho, né? Ele quer, digamos assim, de alguma forma... Como muitas vezes não existe aquele tempo precioso pai e filho... tempo de qualidade. Tempo de qualidade, eles não querem o embate com o filho... Justamente porque querem ser amados, querem ser Só que ele chega e validados. quer que a escola... Olha, eu não tô lhe dando celular porque a escola proíbe. Olha como é interessante. Só que assim, os pais não entendem o seguinte. Quando eu digo que não sou eu quem estou definindo, eu estou deixando a escola definir, em algum momento eu vou dizer que o seu amigo que vai definir por você, que o seu namorado ou namorada lá no futuro vai resolver por você. Então, quando o pai sai desse lugar de hierarquia, que na nossa visão, é o que mais a gente tem deficiência hoje. Esse... lugar de hierarquia, eu tenho medo, porque aí vem uma história de eu não quero frustrar o meu filho, eu não quero que o meu filho sofra. A gente não tá falando de frustração, pelo contrário, a gente entende e respeita muito toda a questão sentimental dos alunos, a gente acompanha muito isso, mas assim, o que a gente percebe? Não existe a hierarquia clara. Então, o pai tá o tempo todo dizendo que é porque a regra é essa, que é porque a professora que não deixou, que é porque a coordenação, a supervisão não deixou. Ele não consegue dizer, você não vai fazer porque eu não estou permitindo, porque é errado. É uma terceirização da responsabilidade que é própria da família, né? E que, ao tentar se livrar dessa responsabilidade... As famílias não percebem que estão perdendo ali um lugar de hierarquia na vida dos filhos e que essa hierarquia é importantíssima. O não que você diz para o seu filho, que o protege de situações que podem ser ruins para ele, o não que norteia, o não que direciona para o que é certo, para o que vai fazer bem para ele... Esse não, ele é visto também como cuidado e como amor. Não se enganem com isso. As pessoas não podem pensar, se eu der não pro meu filho, ele não vai se sentir amado. É o contrário, ele vai estar vendo que alguém se importa com ele, que alguém cuida. E se for necessário, diga, eu não vou permitir que você faça isso, eu te amo, eu estou te protegendo disso. Mas... Não. E, Aline, muitas vezes, não, assim... eu sei o que é melhor para você. Da nossa experiência, criança, a gente percebe que alunos... Adolescentes, crianças que não têm essa noção de limite, muitas vezes eles querem chamar ainda mais a atenção dos pais. Porque, de uma forma inconsciente, claro, né? Porque a gente não quer receber não, óbvio. Mas de uma forma inconsciente, a criança quer sim ser moldada de alguma forma. Sim. E aí, quando o pai acha que, na verdade, ele tá se eximindo e tá sendo bonzinho e por isso ele vai ser amado, ele tá construindo no filho uma falta de identidade. Então, essa criança não cresce segura. Ela não tem uma referência de segurança de dizer sim ou não, que isso é muito interessante. Hoje os pais querem que os filhos decidam por eles. Sim. Isso não deixa de ser uma forma de adultizar a criança. Totalmente. Né? Filho, qual você tá dando lanche que você... Eu sempre brinco assim, a gente percebe a história do... não é entre água ou suco. É o que você quer. E aí as pessoas dizem assim, eu trabalho muito, é muito difícil, eu tenho que passar o dia fora para dar tudo que o meu filho tem, você tá jogando meu dinheiro no lixo. E aí a gente para pra pensar, você tá entregando todo o seu trabalho na mão de uma criança de 5 anos, muitas vezes? Não, tô não. Tá, porque você não sabe dizer não pra ele, tudo que ele quer você dá.
Se ele quer vários lanches antes de entrar na aula, você dá para ele poder entrar numa sala de aula. Se ele quer o celular do momento, você dá para que ele não se sinta menos. Então, assim, é uma distorção da realidade que os pais acabam fazendo ou porque não suportam essa ausência mesmo, se culpam por isso e acabam trazendo essa forma aí para conseguir conquistar ou de alguma forma para dizer eu estou presente. Sim. Mas o que a gente percebe de resultado são crianças inseguras e adolescentes extremamente sensíveis, com dificuldade de socialização, com dificuldade de identidade. Não há nada de benéfico nessa dificuldade do pai se posicionar. Pelo contrário, só traz prejuízos. E a gente percebe muito isso na escola o tempo todo. Eu acredito muito numa parentalidade afetiva e respeitosa, mas onde o pai ocupe o lugar de pai e mãe ocupe o lugar de mãe. Hierarquia. Pai e mãe não são amiguinhos de filho. Uhum. Não são. Seus filhos vão ter os amiguinhos na escola. Pai é pai, mãe é mãe. Claro que uma formação de um vínculo amoroso, ele se dá através do respeito, da compreensão, da empatia, mas sem que haja um deslocamento desse lugar. Eu vejo muitas pessoas querendo construir... eu já vi filho que chama a mãe, em vez de mãe, chamar de amiga. E eu perguntei, por que ele te chama de amiga? Porque ele é o meu amiguinho. Não. Eu não concordo. Ele é o seu filho. Sim. Ele é o seu filho. Existem fases, né, Aline? Existem fases. Lá depois da vida adulta, a vida adulta, né? você dizer, o meu pai, minha mãe são essa gente relação boa, nós somos amigos. vai chegando próxima de uma igualdade. Mas eu acredito muito no aspecto positivo da hierarquia nesse sentido, sabe? E quando você não consegue dizer um não para o seu filho, você está trazendo prejuízos imensos para a vida dele. E essa hiperexposição a telas, essa adultização, esse estar dentro das redes sociais, dos jogos online o tempo inteiro. Jogos violentos. Jogos violentos, acesso a tanta coisa negativa, tanta coisa que afasta a criança do que é próprio da infância, afasta a criança do ambiente escolar, dificulta o aprendizado dela, dificulta a socialização dela na escola, dificulta para o professor na sala de aula. Que professor? Qual é o conteúdo didático que vai ser mais interessante, mais divertido do que estar no celular? Nenhum professor pode ser o mais brilhante do mundo. Ele pode se pendurar no lustre para dar aula. Ele não vai conseguir competir. Esses jogos que a gente vê muitas crianças ali reproduzindo jogos violentos, e hoje a gente encara muito crianças agredindo professores. Sim. Isso é um tema que tem tudo a ver com excesso de telas, falta de limite, exposição exagerada. E aí eu sempre falo pra Aline, quando eu olho, eu digo assim, se faz isso aqui é porque faz em casa também. Dênio, já pensou? Você, numa sala de aula, ser agredido por um aluno, você concorda que esse aluno não tem noção de hierarquia dentro de casa? Não tem como. Se eu respeito meu pai e a minha mãe, eu tenho a noção de adulto. Se eu não tenho a noção de respeito a adulto, o professor ele é só mais um para mim, né? Que eu vou humilhar. Sim. Não apenas as agressões verbais, mas, sobretudo, recentemente a gente está vendo muito caso de agressão física, né? Sim, agressão física. Bastante. Esse tema da adultização, ele esbarra em tantos outros pilares, né? Ele esbarra na educação, ele esbarra na convivência, ele nasce e se esbarra também na relação familiar, ele esbarra na questão de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, ele traz esbarros no futuro também. É um tema uma criança da infância e colocando nela responsabilidades de adulto que ela não tem. Depois eu vou cobrar essa criança, porque o pai às vezes também de alguma forma transfere a responsabilidade dele. Sim. E depois ele quer cobrar, mas aí nessa hora é só uma criança e aí tudo fica desordenado. Fica totalmente desordenado. É o que a gente percebe da desordenação. Você coloca o universo na mão do seu filho e depois diz que ele não está sabendo dar conta. Mas eu te falei que era para você estudar. Eu confiei em você. Você não só confiou, ok, houve a questão da confiança, mas você também deixou um pouco de lado. Você também foi negligente. Foi, porque se você deixou o seu filho com acesso a um mundo inteiro por tempo indeterminado, você foi negligente, sim. E isso tem um preço. Isso tem um preço para o seu filho, tem um preço para você, tem um preço para a escola, tem um preço para os vínculos dele.
tem um preço futuro, né? Para o futuro, para o desinteresse que ele vai ter na vida escolar depois, né? Não é só sobre sobre a criança ter uma responsabilidade e ter uma consciência. Ela está exposta a vivências e experiências no mundo virtual das quais ela não pode dar conta. Inclusive, no ano passado, o dicionário Oxford, né, colocou como expressão, uma das expressões importantes, brain rot, né, que é o apodrecimento, a deterioração cerebral, por conta desse vício em telas, que hoje é considerado transtorno pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, esse lance da tela tá tão forte que às vezes a gente fica anestesiado, né? Vocês falaram aí no termo adormecida, eu lembrei do anestesiado por conta dos hormônios, né? Dessa dopamina barata que os alunos estão tendo de uma forma geral. E acaba que o aluno, por conta desse desinteresse futuro, ele não vai se fixar no emprego, ele não vai se fixar numa relação, né? Primeiro que ele acha que assim, ele acha que estudar é uma grande babaquice. Hoje, muitos adolescentes acham que a escola é perder tempo. De alguma forma, está sendo reforçado. A gente tem uma cultura que reforça isso, né? O tempo todo. Pela família, porque existe uma cobrança muito grande de o que você vai ser, que sempre existiu. Mas eu percebo também algo que veio muito dessa exposição da rede social. O quê? Se você analisar antigamente, se o meu pai era médico, eu queria ser médico. O exemplo. Se meu pai era agricultor, eu nem tinha questionamentos, né? Eu queria ser agricultor. Claro que a gente entende toda a mudança social, a ideia de poder dar educação para os filhos, que a gente sabe que realmente era algo muito difícil, mas tudo bem. E aí a gente vem para uma geração extremamente acelerada, uma geração que passa muito tempo fora de casa, longe dos filhos, isso é fato. Tanto é que as escolas hoje, em grande parte, trabalham em tempo integral para receber essa demanda, certo? Até aí tudo bem, aparentemente. E aí, eu chego em casa já sempre estressado, os pais também, e aí eu vou ser polêmica, os pais também estão o tempo todo conectados. Então, como eu vou dizer, filho, não fique no celular. O celular é meu, eu que fico. Aí eu fico no celular e o meu filho tá ali, olhando pra mim no celular. Então, existe também, a gente não pode dizer que é um processo que as crianças sofrem com isso. Nós também estamos envolvidos nesse processo. Sofrendo. E aí, o que acontece? A gente reclama do nosso trabalho, diz que o trabalho é cansativo, que a gente... eu tô aqui porque eu tô trabalhando, eu tô aqui porque eu tô estressada, eu tô aqui... E aí, a criança vai dizer, esse trabalho da minha mãe e do meu pai é muito estressante. Eu não quero isso pra minha vida, não. E hoje existe, realmente, nos adolescentes, e a gente percebe, com certeza você já pensa, olha, eu não quero, não. Se for muito estressante, eu já não quero. Eu entendo, em partes, essa visão deles, de dizer assim, olha, se tá me estressando muito, eu prefiro ficar aqui. Mas é toda uma relação da sociedade. A sociedade está completamente em desordem em relação a isso. A gente não pensa mais o que fala, porque tá tão automatizado no celular, o filho escuta e interpreta do jeito dele. A gente vê pessoas que não se relacionam na hora de comer, não se relacionam dentro do carro, porque eu lembro demais de vários momentos com meu pai dentro do carro, conversando, de momentos na mesa familiar. Então, a tela, ela não tá só para as crianças e adolescentes, está também para os adultos. Para os adultos. Então, cabe essa reflexão e a gente também pensar o seguinte... a gente fala muito da ideia do esse é o meu algoritmo, esse é o seu algoritmo. E aí, na palestra do Jonathan Haidt, ele falou, todos somos vendidos lá. Na verdade, nós somos o produto. É algo que a gente precisa refletir. O produto somos nós. Eu que sou vendida para aquilo que eu tenho interesse. Eu que sou vendida lá para atividade física, se é aquilo que eu gosto de ver, para maquiagem, para moda. E aí a gente precisa pensar, poxa, eu tô colocando o meu filho para ser vendido na rede social para algum algoritmo que sabe-se lá qual é. Por isso que a inteligência artificial é todo o tempo colocando aquelas coisas que a gente pesquisou, né? Sim. Justamente porque somos vendidos por essas big techs, né? Vamos lá. Gente, estamos caminhando para o final do nosso podcast. Rápido. Gente, Passou é muito rápido. É muito rápido. Isso aqui é o nosso café da manhã. E é uma quantidade de A conversa, informação. né? E
quando você... Mas a demanda hoje da escola pensar... é muito mais relacionada a questões comportamentais, emocionais, familiares, do que pedagógicas. Nossos maiores problemas hoje não são pedagógicos. Não são. São familiares, são questões emocionais que esbarram na escola, tudo deságua na escola. Uma frase forte. Acho interessante pensar assim, o que chega na escola do que está acontecendo? Eu digo, tudo chega na escola. Desafios que foram lançados. E as crianças começam a reproduzir porque o amiguinho fez, porque o coleguinha fez. E hoje em dia tem todos os tipos de desafios, né? Nós temos uma sorte, né, Marcela, de trabalharmos em uma escola que prioriza tanto a formação através dos valores, né? Não só por ser uma escola cristã, mas pela própria formação humana mesmo. É muito debatido isso, é muito falado dos valores mesmo, que hoje está tão em falta, né, na sociedade, parece que ninguém nem fala disso. Quando a gente fala de solidariedade, é comum escutar um ou outro adolescente dizer, mas aí vão estar me fazendo de bobo. É uma questão de ressignificar mesmo valores, de mostrar por que vale a pena você ter valores, né? De você mostrar a diferença de ter valor, de ter preço, de fornecer condições para que as crianças vivam uma infância própria de uma criança, né? Que é cheio de brincadeiras, de descobertas, de inocência, de fantasias mesmo. Propiciar que cada coisa seja vivida ao seu tempo, nessa sociedade hiperacelerada e voltada para o consumo, onde as relações são atravessadas por consumo, o tempo de lazer é voltado para o consumo, onde as identidades são pautadas no terno. Fornecer para a criança um tempo de qualidade, um tempo familiar, um tempo de brincar. Um tempo de brincar com um animal de estimação, de jogar um joguinho com a família, de ver um filme com a família e poder comentar com ele. Hoje as crianças não assistem um filme inteiro. Exato. Eles não têm concentração, eles não têm paciência. É comum você ouvir crianças dizendo, eu não gosto de ver filme não, demora muito. Um filme... Vocês lembram que a gente assistia... A gente resgatar essas tradições familiares, né? Às vezes a gente hoje está pagando para ter o que a gente tinha antes de forma tão simples, o brincar. Quantas oficinas de brincar hoje são colocadas com preço altíssimo, porque simplesmente as pessoas perderam o hábito de fazer no shopping. Mercantilizaram tudo. E a gente está regredindo, a gente está fazendo exatamente isso. Foi a ideia dessa tecnologia exagerada para, de repente, agora eu quero que meu filho brinque com areia. As pessoas estão pagando para os filhos brincarem com areia, com panela. Se sujarem, né? Porque não pode sujar em casa, porque a casa tem que estar limpa. Então, são coisas pequenas que podem ser feitas. Retornar ao que era simples é necessário. É necessário, realmente. Não o simples do simplório, né? O simples da simplicidade. Deixar a criança ser criança. Estar ali acompanhando... A mãe ocupar o lugar de mãe, o pai ocupar o lugar de pai, né? A gente... E falar de infância hoje é falar dessas novas configurações, né? Hoje, o pai... ele sabe que ele tem um potencial para fazer muito mais do que ele faz, né? Esse discurso que a gente vê ainda muito, muito presente... de que eu não sei ensinar uma tarefa para o meu filho, eu não tenho paciência. Tem sim. Aprende a ter, então. Desenvolve essa habilidade. Se você acha que não tem, desenvolve. Começa a desenvolver, porque você lida com coisas muito mais complexas do que isso. Como é que você não vai ter uma paciência para um dia ensinar a tarefa do seu filho? Como é que uma atividade pode ser designada só a um dos papéis ali? É envolver-se mesmo na vida do filho, né? O pai e a mãe estar presente, fornecer mesmo ali esse acompanhamento, esse tempo de qualidade. E estar atento, cuidar. Ser presente. Acho que a maior demanda hoje é ser presente. Exato. E eu trouxe aqui para o nosso podcast um poema, meninas, de Braulio Bessa, né? Chamado Redes Sociais. Há alguns anos ele fez esse poema. É só um trecho. Sim. O poema é um pouco grande, mas Braulio Bessa disse assim: lá nas redes sociais o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like a tal curtida, tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir.
Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. Por falar nisso, tem gente que esquece de comer, jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. Celular virou fogão, pois no toque de um botão, o rango vem para você. Mudou até a rotina de quem está se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, quando o feijão é com ovo, não vejo ninguém postando. Esse mundo virtual tem feito o povo gastar, exibir roupas de marca, ir para festa viajar. E claro, o mais importante, que é ter, de instante em instante, um retrato para postar. Tem gente que vai para o show do artista preferido. No final, volta para casa sem nada ter assistido, pois foi lá só para filmar, mas para ver no celular nem precisava ter ido. Muito bom. Muito bom, né? Um tapa na cara da sociedade. Essa parte do vídeo me fez lembrar, em alguns momentos, em apresentações da escola, eu peço para as famílias, não filmem. Curtam. Assistam, curtam guardem na memória e no coração. Eu sei que a gente quer registrar, mas assim, essa ideia da gente estar sempre querendo mostrar para alguém alguma coisa e deixando de viver aquilo que a gente tá vivendo no momento. É sempre essa sensação de eu tô aqui, mas eu tô falando com outra pessoa de outro lugar. Quando eu tô lá naquele lugar, eu quero estar falando onde eu tava. Então, a gente nunca parece estar 100% onde a gente está. Acho que a rede social traz muito isso, essa comparação desenfreada, essa vontade de querer viver uma felicidade que na verdade não é real, né? A gente sabe que essa felicidade não é real. E aí me faz também pensar em quem a gente admira. Quem são esses influenciadores? Pois não é. Não é melhor a gente ser influenciado por pessoas reais que a gente gosta e admira, com defeitos e qualidades? A começar pelos nossos pais, pela nossa família, pelos nossos professores que estão ali todos os dias. Então, eu sempre trago muito esse relato dos heróis reais, né? Os verdadeiros influenciadores do bem, essas pessoas que realmente mostram pra gente algo de bom, mas que não são perfeitas. Assim como nós, não existe ninguém perfeito, né? Exato. Então, essa é um tapa na cara mesmo, esse poema, pra gente refletir um pouquinho das nossas relações. Para que possamos aprender a amar o real. E dessa forma, ensinarmos nossos filhos a amar o real, né? O real tem falhas, tem defeitos, tem imperfeições, né? Mas existe. Mas existe. E é bom. E é bom. Uma vida real, ela é muito bom. Um perrenguezinho, né? De vez em quando. De vez em quando. Isso que nos molda pra ser o que somos. Se a pessoa uma vida de Instagram, o tempo todo ninguém suporta. E é tanto que a gente tem a depressão do milionário. Sim. Já conquistei tudo, nada mais me faz sentido. Se o dinheiro compra tudo, qual é o sentido da minha vida, né? Verdade. Meninas, foi bacana demais aqui o nosso bate-papo. E assim, foi uma honra tê-las aqui no nosso podcast. Gente, curtam, compartilhem. Esse foi o nosso 24º podcast. E até a próxima, se Deus quiser.